Verdão líder do Brasileirão. A gente vai ver o que o Abel Ferreira falou depois dessa situação aí que o Verdão assume a liderança do Brasileirão, depois da vitória contra o Goianiense. Mais uma vez o Botafogo, como já era esperado, eu já havia antecipado aqui, não venceu, ou seja, 3 empates seguidos do Botafogo. Desandou, já falei que, gente, o Botafogo já era faz tempo, a verdade é essa, tem que ser dita. Poucos têm coragem de dizer, a gente fala aqui. A gente fala para ser chamado de louco, etc e tal, mas tudo bem, tá aí. O importante é eu comemorar aí no final do ano o título do Verdão, tá? Então um louco comemorando é melhor do que um são triste. Então eu prefiro ser um louco comemorando. Vamos ver aqui então o que o Abel Ferreira falou depois da espetacular partida do Palmeiras, espetacular entre aspas, né? Espetacular pelo resultado, que o Verdão assume a liderança do Brasileirão e os botafoguenses estão desesperados. Como um verdadeiro monstro, o calendário do futebol brasileiro. Muitas vezes se joga a culpa no pobre do estadual. Mas eu queria saber de você o seguinte, aqui o Goiás, há 20 anos, foi o único time goiano que disputou a Libertadores uma vez, ele teve que ser terceiro colocado. O Palmeiras está sempre disputando o título, está sempre na Libertadores. A gente está vendo aí que poderiam ser 9, agora até o 8º colocado pode ir. Não é muito time numa competição e não tem como voltar atrás, mudar isso? Assim, em relação ao calendário, já falei muitas vezes. Vocês estão a ver agora na Europa muitas equipas a queixarem-se com a quantidade de lesões que têm, sobretudo as equipas inglesas. Eu já bati muitas vezes nessa tecla, só que do outro lado a parede tem pontas, são muito afiadas, portanto o ricochete é muito grande, portanto não adianta aquilo que eu penso, isso não é uma decisão minha, não sou eu que tenho que tomar essas decisões, infelizmente. Em relação ao que tu estavas a dizer, isso tem muito a ver com nós quando chegamos, se vocês se lembrarem, nós competimos com o River, e foi extremamente difícil. Há aqui questões que têm a ver com conjuntura económica dos países, que faz com que uns tenham mais supremacia sobre os outros. Se vocês forem à Europa, também é assim. Vocês veem em Portugal, só vai, eu acho que agora são 2, diretamente à Liga dos Campeões. Outros têm que ir à pré-eliminatória. Na Grécia não vai nenhum. Isso tem muito a ver com a força dos próprios países, e o reflexo do país é o reflexo do futebol. Portanto, a questão não é andar para trás, a questão é como é que nós vamos conseguir que as outras equipas também melhorem. Em relação ao estadual e em relação ao calendário, já falei muito sobre isso, já vos disse, eu como líder de uma instituição às vezes tenho que tomar decisões difíceis, e às vezes o que nos dá mais jeito é não tomar decisões, não é? Mas enfim, isso é uma questão que pouco importa agora. O importante é que, como disseste muito bem, estamos na Libertadores outra vez, isso também é importante, e faltam 3 jogos para acabar este campeonato, que para nós é muito importante também. Abel, faltando então 3 jogos para o final do Campeonato Brasileiro, sua equipe assume a liderança, tem esse jogo com muita cara, você fala que todo jogo é final, mas o de terça tem uma cara ainda mais de final para os duas melhores equipes, com a mesma pontuação no campeonato, Palmeiras acima agora na tabela. Então, qual a sensação desse trabalho culminando no final da temporada, com vocês assumindo a liderança nesse momento, e já terça-feira mais uma final, talvez a maior, nesse Campeonato Brasileiro para vocês? Sim, esse jogo é importante, claro que sim, mas ele só é importante porque nós conseguimos chegar até... Mas faltam 3 jogos. E não nos podemos esquecer, eu não vou alterar nada daquilo que disse. Ficámos fora da Copa do Brasil com o vencedor, ficámos fora da Libertadores com um dos finalistas, que é o Botafogo. Eu não vou dizer aquilo que não disse, ou o contrário do que disse há uma semana atrás, que o Botafogo tem uma equipa brilhante, tem um treinador excelente, tem grandes jogadores, e seguramente que o mais importante é o próximo é o Botafogo. E vamos agora focar em recuperar os nossos jogadores, que isso é o mais importante agora. Temos estes 2 dias, porque em função de tudo o que aconteceu, nós temos que jogar estes 3 jogos seguidos
e preparar, porque o mais importante, é verdade, é o próximo. O mais importante era o Goiânia, eu falei contigo no início do jogo, que esta era a nossa final, era aqui que nós tínhamos que ganhar, porque se não ganhássemos aqui não adiantava nada ao próximo. Então, faltam 3, mas vamos continuar. O próximo jogo é o mais importante, é em casa com o Botafogo, sim, é um grande jogo contra uma grande equipa. Nós hoje conseguimos a mesma classificação, a mesma pontuação do ano passado, não vai chegar, vamos ter que nos continuar a superar e, mais uma vez, como tu disseste bem, e acho que isso é de conhecimento público, a brilhante época que está a fazer o Botafogo, a qualidade dos seus jogadores, uma boa parte deles são internacionais, e respeito máximo pelo Botafogo e certo, terça-feira, não é? É mais uma batalha, porque faltam 3, não falta só uma, faltam 3, e no futebol tudo pode acontecer. Humberto Castro, aqui da PUC TV e Rádio Difusora, sempre bem-vindo aqui em Goiânia, Abel. Obrigado. O time no segundo tempo, até porque choveu demais à tarde, o campo estava muito pesado, ele deu uma poupada para o jogo de terça. Em algum momento você sentiu que a vitória corria risco, já que 1-0 é um placar perigoso? Senti, não posso dizer que não senti, porque o futebol é mágico, o futebol, um remate fora da área, um ressalto, um autogolo, isto pode acontecer. Tentei pedir, qual é aqui o da chuva, o padroeiro da chuva aqui, é o São Pedro. O São Pedro estava no hotel, começou a chover dentro do meu quarto, eu disse, bem, tenho que buscar umas toalhas, tinha lá para chover, comecei a olhar, comecei a rezar para que o campo se portasse minimamente bem, e acabamos por ter sorte, mas um campo pesado, duro. Os meus jogadores tiveram que, ao contrário do que estás a dizer, a opinião é diferente, o GPS diz que eles tiveram que correr muito, tiveram que tirar muito dentro deles. Já tinha sido um jogo extremamente difícil no Bahia, campo difícil, calor, a desidratação da equipa é absurda. Depois de ter discernimento para jogar, foi um jogo duro, difícil, com uma equipa que não tinha nada a perder, vamos ser sinceros, mas que se bateu bem, mas nós sabemos, agora isto não há como, o importante é ganhar. O importante agora, ninguém se vai lembrar que somos o melhor ataque, se somos a melhor, ninguém se vai lembrar, o que se vai lembrar é das vitórias. E hoje era preciso sair do corpo em função não só do nosso adversário, mas sobretudo do maior adversário, que na minha opinião hoje foi o gramado, pelo peso, e foi para as duas equipas, mas pelo peso que isso causou na nossa equipa. E agora gosto muito de vir aqui, os nossos torcedores apoiam-nos sempre, receberam-nos de forma muito carinhosa e calorosa no hotel, aqui também. No final fui-lhes agradecer, porque precisamos estar todos juntos nesta fase onde é preciso acreditar muito, e vocês sabem que eu acho que o maior talento da nossa equipa é o trabalho coletivo, o maior talento da nossa equipa é o esforço, o trabalho duro, a resiliência. E faltam 3 jogos, um de cada vez. O mais importante é o próximo, é contra uma brilhante equipa que é o Botafogo, e vamos nos preparar para isso. Oi, Abel, Nicolete, a ESPN. Eu vi várias vezes você pedindo para os jogadores, até no final, pedindo para segurar a bola, porque a bola saía e voltava de novo para o Atlético Goianiense, né? Que é o lanterna, já está rebaixado matematicamente, e deu muito trabalho, né? Pressionou, foi para cima. Enfim, você acha que dá para melhorar nisso? É um ponto que você vai corrigir? E você falou que era uma vitória da transpiração na última. Essa também foi transpiração? Eu acho isso muito interessante que vocês falam. Há um aspecto que ninguém toca, que é o lado mental. Ninguém toca nisso, porque ninguém sabe. Né? Ninguém mais que os jogadores sentem a pressão de ser obrigado a ganhar. E ninguém toca nisso. E isso, de facto, é preciso saber lidar com esses momentos. Toda a gente se lembra quando casou a primeira vez? Vocês estavam todos à vontade, era como se fosse ir com um amigo a um restaurante. É diferente, são jogos diferentes, são jogos que têm um cariz e uma responsabilidade muito maior. O Palmeiras não anda nisto há um dia, estamos há 3 anos seguidos ou 4 sempre na disputa. Isto é uma sensação que nós já sentimos, sabemos o que é, mas ninguém fala nela porque ninguém sabe. E às vezes quando olham para os jogadores acham que nós somos máquinas, que os jogadores são máquinas. O que eu queria, o que eu pedi aos jogadores, era para chegar aqui, pôr a bola no chão, não deixar o Goianiense sair de lá e fazer 3 ou 4 gols. Isto foi o que eu pedi aos meus jogadores. Isto foi o que eu pedi aos meus jogadores. Só que os meus jogadores têm emoções.
tem emoções, tem o adversário, só que vocês nunca metem isso na equação. E ninguém joga, eu não conheço nenhuma equipa, nem o City, consegue manter a regularidade de desempenho o ano todo. E quando no desempenho não está lá, não interessa por que razão for, os 3 pontos têm que aparecer. Isso é que faz as equipas umas melhores que outras, é a resiliência. Porque às vezes eu chego a pensar que as equipas são todas perfeitas. Não há nenhuma equipa perfeita no mundo, não há nenhum treinador perfeito no mundo, e os meus jogadores são homens, têm emoções, e é muito difícil lidar com elas. Sobretudo quando nós pegamos nas expectativas e metemos há 3 anos que o Palmeiras é o da frente, é o alvo a bater, e continuamos, como disse, fomos eliminados pelo vencedor da Copa, fomos eliminados pelo vencedor da Copa, fomos eliminados pelo finalista da Libertadores, e agora estamos na disputa, palmo a palmo, com um grande adversário. Logicamente que o fator psicológico é determinante neste momento. Vocês preferem falar, pois, mas o outro falhou o passe, e o Palmeiras defendeu muito, ou atacou e transitou mais. Eu disse o que é que eu digo-lhe o que é que disse aos meus jogadores. É para encostar o Goianense lá atrás, fazer 3 ou 4 golos na primeira parte, para nós. Não foi isso que aconteceu. Foi preciso sofrer, foi preciso defender, foi preciso correr para trás, foi preciso transitar. É assim que funciona, porque os jogadores não são máquinas. Não é? Os jogadores não são máquinas, são homens como todos nós, têm seguranças, têm medos, têm confiança, têm alegria, e cada jogador é um mundo, a cabeça dele é um mundo. Cada jogador é um mundo. E nós, dentro, temos que falar com eles, montar a nossa estratégia para... O mais importante, não há como, o mais importante é ganhar. Quando não se joga bem, ganha-se. É assim que fazem, não é o Palmeiras, é assim que fazem as melhores equipas do mundo. Há momentos que não se joga bem, ganha-se. Joga-se bem, faz 4, 5 golos, ganha-se. E quando não dá para ganhar, é porque o adversário também é bom, e o lado mental conta muito em momentos decisivos. Isso não há... Só quem não percebe de futebol é que não pensa nesse aspecto. Abel Ferreira, Luan Alves, Rádio Universitária Doutores da Bola. Nos últimos anos o Palmeiras apresentou um trabalho muito sólido na base. Hoje a gente viu jogadores como o Vitor Reis fazendo uma grande partida. No segundo tempo a gente tem o Fabinho, o Vanderlan entrando para suprir a ausência de outros jogadores. Qual a importância da manutenção desse trabalho de base para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo da temporada, e também já pensando no Super Mundial de 2025 que o Palmeiras vai à disputa? Esse é um trabalho que nós fizemos, nós, Comissão Técnica, desde que chegámos aqui, abrir espaço para os jogadores da equipa B a treinarem connosco. Estás a falar dos jogadores, o Vanderlan começou a treinar comigo desde que eu cheguei, o Fabinho começou a treinar comigo desde que eu cheguei. Por exemplo, o Naves tinha o Michel, que está connosco à frente, mas em função de uma lesão que o Michel teve, passou o Naves à frente do Michel. Falaste bem no Vítor, mas é preciso o treinador apostar, não é? O Kusebi quis sair, o Breno quis sair. São jogadores que eu não gosto de prender os jogadores quando eles não querem ficar, eu entendo. Há jogadores que não se sentem bem quando não são tão bem utilizados, e isso não há nada como falarmos com os jogadores e encontrar umas melhores soluções, mas nós, quando acreditamos nos jogadores, eu disse-vos, quando saiu o Kusebi, que íamos apostar no Naves, saiu o Luan e nós apostámos no Vítor. Há riscos que se correm, eu sei disso. Uma coisa é nós irmos contratar um jogador pronto ou apostar nos jogadores que nós temos. O treinador da equipa acho que já mostrou mais que uma vez a sua ousadia e o risco que ele corre, mas eu também gosto disso, e também já falei várias vezes, quando vocês comparam com as 4, 5 ou 6 equipas que estão na frente, é verdade o que tu disseste, nós somos a equipa que mais arrisca na formação, sendo que exigem-me que ganhe títulos, não é que forme jogadores. Tá aí o Abel Ferreira dando aula até de ranking de competições, né? Ranking de confederações para equipes, continentalmente falando. Aí ele falou aí da Libertadores, tem muitas vagas e tal, deu aula aí para o jornalista, e falou também aí sobre os jogadores que não são máquinas e tudo mais, né? Que ele queria que empurrasse o Atlético Goianiense para trás e metesse 3-4 já no primeiro tempo. Não foi o que aconteceu, muito menos no segundo. O Goianiense acabou indo para cima, porque os jogadores do Palmeiras acabam ficando ali receosos de tentar sair, acontecer alguma situação. Então, penso sincero, vamos manter o resultado. Inconscientemente isso, tá? E aí acabou que deu no que deu, o Verdão conseguiu manter o resultado. Vitória
por outro lado, ganhou do Botafogo lá no Rio de Janeiro, coisa que ganhou não, nem empatou, né? É uma vitória, né? Pro Vitória e pro Palmeiras, aqui foi uma vitória. Tá de bom tamanho, tá ótimo. Vencer igual tava, 1-0, ótimo. Empatezinho no gol contra, tá bom também, tá ruim não. E eu vou falar por que não tá ruim, tá? Em breve eu vou falar, se é que você tem dúvida. Eu vou falar para quem tem alguma dúvida por que não tá ruim, tá? A situação. O Palmeiras vai jogar contra o Botafogo praticamente por 2 resultados, tá? Vitória, óbvio. Se o Palmeiras vencer, e vai colocar a mão numa das taças. Se empatar, ele vai fazer assim, ó, vai botar as mãos assim de baixo, vai tocar na taça e ficar com a outra mão pronto vai pegar. Vencendo, já bota a mão nela já e vai lá, é minha, pronto, final. Entendeu? E já é mais, já tem mais saldo do que o Botafogo, acho que tá com 4 gols de saldo, vamos ver depois nos vídeos que eu vou fazer. Se inscreva no canal para não perder, eu vou postar mais vídeos aqui analisando a tabela, analisando as possibilidades, o que pode acontecer nesse jogo, o que eu espero desses próximos 3 jogos, essas 3 rodadas finais, onde eles se enfrentam nessa primeira, ou seja, contra outros times só tem mais 2 jogos, tem essa final e depois vão jogar 2 jogos contra outros times. É claro que o último, espera-se que os 2 vençam, porque o Botafogo recebe São Paulo e o Palmeiras recebe o Fluminense. E eles, digamos assim, não querem, um não quer que o outro ganhe, né? Então o Botafogo não quer, aliás, o São Paulo não quer que o Palmeiras ganhe, vai deixar o Botafogo ganhar. Ou não vai dificultar. E o Fluminense é igual. O Fluminense chegando lá, livre do rebaixamento, torçamos aí para que todo mundo que tá na briga com o Fluminense se atole, né? Para que ele já chegue tranquilo. Ou então não, né? Se chegar nervoso também, melhor ainda, porque vão estar com a cabeça cheia, a gente passa por cima, já passa o carro e ganha, não tem essa. Até porque o Cruzeiro perdeu a Sul-Americana aí, Racing campeão. 3-1 pro Racing, o Cruzeiro conseguiu diminuir no segundo tempo, já que o Racing no primeiro terminou com 2-0. Teve até um gol anulado no comecinho do jogo, depois meteu 2, aí no segundo tempo o Cruzeiro consegue diminuir, depois acaba que o Racing no contra-ataque, no Cruzeiro desesperado, indo com tudo pra cima lá, com o zagueiro contra os atacantes, até que nem precisou tocar pro segundo atacante, um só já resolveu, mandou um chute cruzado lá no gol, o Cássio, claro, não segura nada. O frangueiro agora sai aqui, ele é desde a época do Corinthians, inclusive tomou um gol de frango, né, porque o cara deu um bonezinho no Cássio lá de fora da área, da lateral, o cara praticamente fora do campo, cruzou a bola pra área, a bola passa pelo Cássio e dentro do gol. Então quem tem um goleiro como o Cássio tem que estar esperando esse tipo de gol aí, que realmente é complicado. Se fosse o Everton, tava crucificado, né? O Everton, o cara manda um pombo sem asa na gaveta, fala do Everton, adiantado. Aí o Cássio toma um gol com o Galtão ontem aí, não, mas não sei o que, mas aqui você tem que ver a curvatura da bola, tem que ver que a linha do Equador pode de repente ter feito algum tipo de efeito, aqui a camada de ozônio, o buraco que de repente sugou um pouco a bola, subiu e enganou ele. Mas se fosse o Wesley, falhou. Vejo você no próximo vídeo. Avante palestra.